Olá, estamos aqui na série sobre a salvação de Deus. Minha oração, meu desejo é que todos sejam salvos, todos aqueles que ouvirem essa série, esses vídeos, que vocês alcancem a salvação em Cristo. Bom, começamos falando que Jesus é o Salvador, porque o anjo disse a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvação envolve a salvação dos nossos pecados. Jesus veio para nos livrar, nos salvar dos nossos pecados. Por que precisamos disso? Porque o homem foi desconectado com Deus quando ele pecou. E precisamos ser reconectados, sendo salvos em Jesus Cristo. Porque o pecado, ele está enraizado no nosso coração. E a única maneira de ele ser desenraizado ou tirado do nosso coração é por Cristo, pelo sangue de Jesus. Por isso precisamos morrer com Cristo naquela cruz, para que tenhamos um coração limpo e assim possamos ver a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sua obra na cruz foi única para a salvação do homem. E ele enviou o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Se você nunca foi convencido que você pecou, que você é um pecador, que o pecado está no seu coração, então você não foi salvo ainda. Porque depois que somos convencidos, somos levados gentilmente pelo amor e a bondade de Deus a nos arrepender, a nos entristecer por causa do nosso pecado, bater no nosso peito e nos voltarmos para Deus numa conversão única e genuína. E essa conversão implica numa confissão que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Antes, o Senhor éramos nós mesmos, era o mundo, era o diabo. Agora o Senhor, Deus, é Jesus. E aí respondemos assim com fé, crendo na obra que ele fez na cruz. A salvação envolve o corpo, a alma e o espírito. O espírito, quando entendemos o processo da salvação, nos arrependemos, nosso espírito é regenerado, nós nascemos de novo. A alma vai entrando num processo de santificação que é essencial para a salvação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E o corpo finalmente será transformado, igual de Jesus, será glorificado na volta de Jesus, na ressurreição dos mortos. Então, ser salvo é, portanto, ser reconciliado com Deus. Éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos seus filhos, seus parceiros de verdade. Um exemplo grande de salvação que falei no último vídeo foi aquela multidão em Atos 2, mais ou menos 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas e entraram na igreja de Jesus. Agora, hoje, sendo salvos, equilíbrio, o que significa isso? Será que Deus é mais justo ou justiça e amor? Será que Deus é mais justo ou ele é mais amoroso? Na verdade, nenhum dos dois. Ele é tanto justo como amoroso. Ele é tanto amoroso como justo e reto. Porque o caráter dele é indivisível, é inseparável. Não se pode separar justiça de amor, elas são inseparáveis, elas são como duas faces de uma mesma moeda, porque no Deus Santo, justiça e amor estão em total equilíbrio. Olha que o salmista diz no Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono e adiante dele, adiante do seu rosto, vai a misericórdia e a verdade.
Então, a justiça de Deus e o juízo de Deus são a base, justiça e juízo, são a base do trono de Deus, do reinado de Deus sobre o universo, mas de tal modo que são a base para que ele libere o amor dele, para que ele libere a misericórdia e a verdade que se abraçaram e se beijaram em Cristo. Então você pode receber amor, misericórdia, graça, porque Deus é um Deus justo. Por quê? Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não pode acessar mais Deus, mas são justificados, justiça, gratuitamente pela sua graça, amor, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, aquele fato dele ter nos resgatado dos grilhões, quebrado as cadeias do pecado sobre a nossa vida. Então, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará sobressair sua justiça como a luz do meio-dia sobre a sua vida. E está escrito por Paulo em Romanos, está escrito em Romanos 5 que a lei foi introduzida por causa da transgressão, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus deu a lei a Moisés para ressaltar a transgressão humana, para mostrar ao homem que ele é pecador. E assim, ele demonstrou que o pecado reinou na morte, ou então, o pecado fez a morte reinar sobre a vida humana. Mas aí veio Deus, com a graça dele, e fez o amor dele reinar pela justiça. Então a justiça levou o amor de Deus a reinar. Por quê? A justiça entronizou a graça. Porque Deus satisfez a justiça dele absolutamente naquela cruz. O amor veio até nós por causa que Deus é justo. Naquela cruz, Deus fez uma obra completa e assim liberou para nós a salvação eterna. Que o Senhor te revele os segredos do coração dele. Fique em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço.